retornamos, caríssimo estudante, para a nossa segunda parte da aula, muito top, hein? Falamos aí sobre envelhecimento e atividade física. Top, né, gente? Vocês estão vendo que a sequência das aulas são aulas assim... Todas as nossas aulas são boas, né? Mas são temáticas assim muito boas que a gente pode levar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? E por que não depois de sair da escola, né, terceirão? É isso aí. Então levem esses conhecimentos para a vida de vocês, para o projeto de vida de vocês, certo? Posso contar com isso com vocês? Beleza. Então bora lá, bora ver o que a gente viu nessa aula muito top. E a nossa aula agora é a aula 8.2. E nós falamos sobre o que, Profires? Sobre envelhecimento e atividade física, né? Dentro desse envelhecimento e atividade física, nós falamos aí sobre epidemiologia do envelhecimento, alterações relacionadas a esse envelhecimento. Falamos também aí sobre os benefícios da prática regular de atividade física para o idoso. Trouxe aqui para vocês também programas de atividade física para os idosos e diretrizes da atividade física para os idosos. Então foi isso que nós vimos nessa aula. E aí nós conversamos e muito, dentre essas subtemáticas aí, sobre o quê? Sobre os benefícios da prática regular do exercício físico. Eu acredito que você conseguiu captar bem, né? Ser um idoso ativo, ser um idoso que consegue absorver o melhor da sua vida, né? Viver aí seus últimos dias, suas últimas décadas, sem ficar dependendo de outras pessoas para fazer as suas atividades que são rotineiras da vida diária, não tem preço, né? E a gente já sabe que o exercício físico vai me ajudar e muito nisso, né? Então nós falamos aí também sobre esse idoso e esse envelhecimento. Esse idoso é a partir dos seus 60 anos, né? E a gente começa a observar diversas características aí nesse envelhecimento. Nós falamos de características, vou vir até com você. Nós falamos aí de características físicas, características psicológicas, nós falamos sobre características sociais, né, biológicas, que vão sendo alteradas aí ao longo de todo esse processo, né? Nesse processo de envelhecimento. O que mais que nós falamos, Profires? Nós falamos também, eu trouxe aqui para vocês alguns dados do Brasil aí, né? Como que essa expectativa de vida ela está aumentando. Nós já estamos aí em 72,7, né? Uns 73, uma média, né? Nós já estivemos há uns 2, 3 anos atrás, chegamos até os 74. Aí, com essa fase de pandemia, deu uma mexida, né? E a expectativa voltou para os 72,7 aí, novamente, né? O que significa dizer que a gente espera que o idoso brasileiro ele viva, né? Se no decorrer da sua vida ele soube se cuidar bem, ele viva no mínimo aí até os seus 72, 73 anos, né? Esse é o mínimo, né? O ganho que se tem acima dessa faixa etária, né, é com relação aos cuidados que você teve ao longo de todo esse trajeto. Lembra da viagem que eu falei? Pois é, esse trajeto aí é que é importante, né? E não essa chegada. Um outro ponto que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu já até me adiantei aqui para falar com vocês, foram das características biológicas, cronológicas, né? Que esse idoso começa a contar agora dia após dia, né? Mês, já a expectativa diminui. Nós falamos também de características mudando, características sociais. Então, tudo isso também a gente percebe muito bem aí dentro dessa faixa etária aí relacionada aí ao envelhecimento. Esse envelhecimento que é muito comum para todos nós, né? E o exercício físico para os idosos, ele vem trazer essa mudança de percepção, né? Então, eu passo agora a me utilizar dos benefícios da prática do exercício físico para seguir minha vida, né? Para continuar realizando minhas viagens, para continuar realizando os meus afazeres de casa, para continuar realizando o meu trabalho, né? Nós temos idosos aí muito ativos, né, fisicamente, tanto de mente como de corpo, né? Então, a gente consegue perceber tudo isso. Um outro ponto aí que precisa ser ressaltado com vocês é com relação a quê?
a utilização aí, por exemplo, de atividades, né? Atividade física regular com essas pessoas idosas. Nós podemos usar de exercícios aeróbicos, nós podemos utilizar de exercícios que trabalham a força. Lembra da sarcopenia? Pois é. Podemos utilizar de endurance, de flexibilidade, de equilíbrio. Também posso utilizar aí de exercícios mais resistidos, com intensidade um pouco mais progressiva. Esse ganho aí de força me permite também, né? E aí todos esses exercícios vão ajudar o quê? A recuperar, a manter a massa muscular, a melhorar, de um modo geral, melhorar também a performance. Então a gente tem um ganho muito grande, né? E tudo isso vai melhorar o quê, prof? As capacidades funcionais, aumentar a qualidade de vida desse idoso, né? E a gente vai poder perceber tudo isso. Diante de tudo isso, a gente já fez essa revisão, agora eu vou rodar a vinheta e a gente vai fazer a correção dos exercícios, ok? Quero ver se você acertou tudo aí, se você registrou tudo aí no seu caderno, na sua agenda. Então, bora lá! E aí, profires, bora então responder esses exercícios? Então vem comigo só se for agora. Então dá uma olhada aí nas nossas questões. Primeira questão, caríssimo estudante, olha lá o que ela diz. Me acompanha. Considerando os efeitos benéficos da atividade física no processo de envelhecimento. Ao analisar aí as relações entre a atividade física e os seus efeitos físicos e fisiológicos para a população idosa, pode-se afirmar que... Então, eu trago agora para você 3 afirmativas interessantíssimas aqui para você. Quais são essas 3 afirmativas? A primeira diz o seguinte, que o idoso, olha lá, o idoso que pratica atividade física, ele apresenta aí comportamento menos ativo, tá? Do que o recomendado, tendo em vista a pouca coordenação neuromuscular. A segunda afirmativa diz que a atividade física melhora a independência e aumenta a capacidade funcional do idoso, né, para realizar as atividades da vida diária. E a afirmativa 3 diz que a atividade física é pouco efetiva para a memória e para o equilíbrio. Olha só, vou deixar aqui mais 5 segundinhos para você olhar para esse slide, para essa tela, e você perceber, né? Analisa bem, eu já sinalizei aí algumas frases, né, interessantes para você observar bem em cada uma dessas afirmativas, caríssimo estudante. Então, presta atenção aqui nesse momento. A gente está falando de processo de envelhecimento, a gente está falando de efeitos físicos, fisiológicos, né, com relação à atividade física na população idosa. Olhou bem cada afirmativa, a 1, a 2 e a 3? Beleza. Com base nisso, eu quero que você me diga o que está correto afirmar aí. Só está correto, prof? A alternativa aí, a letra A, que diz que é apenas A1. Afirmativa 1. Só está correto, prof? A alternativa B, que diz que apenas as afirmativas 1 e 2 é que estão corretas. E não, prof, nenhuma dessas anteriores. É a letra C, que está dizendo que todas as 3 estão corretas. A 1, a 2 e a 3, as afirmativas estão corretas. Aí você ficou com dúvida, não, prof, eu acho que deve ser a alternativa D, com apenas a afirmativa 2. Não, para finalizar, eu acredito que seja aí a letra E, apenas a afirmativa 2 e a 3 é que estão corretas. E aí, vou te dar mais 5 segundos para tu pensar, tu já olhou lá o quadro anterior, não vou nem voltar nele, mas só tem uma alternativa aí que está correta. Qual é? 5, 4, 3, 2, 1. Claro, né, gente? Só a letra D com a alternativa 2 é que está correta, né? Já sinalizei lá para ti por quê, certo? Muito bem. Vamos para a alternativa, para a questão, aliás, número 2? Bora lá. O que diz a questão número 2? Meninas e meninos, quero vocês lendo comigo aqui este parágrafo. Olha lá.
Com o processo de envelhecimento, há a perca e ou a redução natural da força muscular, da massa muscular em homens e mulheres. O que contribui aí e influencia diretamente para a redução da mobilidade e da capacidade funcional do idoso para realizar atividades cotidianas. Então, agora só eu vou ler aqui para vocês ouvirem bem e captarem a informação. Com o processo de envelhecimento, há uma perca e redução natural da força muscular e da massa muscular em homens e mulheres, o que contribui e influencia diretamente para a redução da mobilidade e da capacidade funcional do idoso para realizar atividades cotidianas, certo? Com base nesse enredo que a gente acabou de ler aqui, nesse parágrafo, o que é a prof quer da questão? Então, a partir desse texto, pode-se afirmar que a perda de força e de massa muscular ocorre devido ao quê? Então, vamos lá. Letra A, quedas e mortalidade. Letra B, sarcopenia. Letra C, diabetes tipo 2. Letra D, mal de Alzheimer. E letra E, hipertensão arterial. Essa tá fácil, né, gente? A gente conversou bastante. Lá no finalzinho da aula, eu sinalizei para vocês qual era a resposta. E claro, vocês já sabem, né? Claro que só pode ser a sarcopenia. Então, a gente está falando de diminuição de força e de massa muscular, né? Muito natural no processo de envelhecimento. Essa foi fácil, né? Muito bem. Parabéns a todos. Questão de número 3. O que diz aí? Leiam comigo. Considerando que na atualidade há uma diversidade de tipos de exercícios e ou atividades físicas indicados para a população idosa, em conformidade com a sua condição física e capacidade funcional, e se tratando dos efeitos do treinamento de força para o idoso, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos que analisar algumas afirmativas e a gente está falando aí de condição física e capacidade funcional, certo? Da pessoa idosa. Então, nós temos aí na afirmativa 1, a força muscular diminui com a idade, todavia, pode ser aumentada com o treinamento. Afirmativa número 2, com o treinamento regular de exercícios de força, não há modificações significativas com o passar da idade. E a afirmativa 3 diz que o tamanho muscular diminui com a idade, mas aumenta com o treinamento. Analisou bem? Marcou, sublinhou aí o que você achou interessante em cada uma dessas afirmativas? Dessa vez eu não marquei, né? Você é que vai marcar, você que vai sinalizar o que está certo e o que está errado. Vai passar um lápis, uma canetinha, um marca-texto, colocar um post-it, o que você tiver aí, e vai sinalizar o que é importante de cada uma dessas orações, dessas frases, né, desse enredo aí que eu trouxe das afirmativas. E vai marcar com X aquilo que não tem nada a ver, certo? Então, diante disso, o que é correto afirmar? Apenas a alternativa, a letra A, apenas a afirmativa 1. Letra B, apenas a afirmativa 1 e 2. Letra C, apenas a afirmativa 1 e 3. Letra D, 1, 2 e 3 estão corretas. E letra E, apenas a afirmativa 2. 5 segundos para tu pensar aí. Vou deixar no slide, vou dar essa colher de chá para vocês aqui, para vocês olharem aqui. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Qual é a resposta correta? A resposta correta está nas afirmativas 1 e 2, certo? Muito bem. Significa que você prestou bastante atenção na aula, né? Muito bem. Por que não é a 3, prof? Vou te mostrar aqui, ó. O tamanho muscular diminui com a idade, mas aumenta aí... Opa, deixa eu voltar aqui.
1 e 3, né? Por que não é A2, aliás? Por que não é A2, prof? Não é A2 porque diz que o treinamento regular de exercícios de força não há modificações significativas com o passar da idade. Né? A gente falou tanto de sarcopenia, a gente entendeu o que é sarcopenia, né? E aí, se eu começo a fazer exercício físico nessa faixa etária, né? Trabalho de força, né? Trabalhar a minha musculatura, eu vou fazer justamente o oposto do que diz essa afirmativa, tá? Há sim modificações significativas. Esse não é o que contradiz o que a gente acabou de ver na questão anterior, certo? Muito bem. Então, por isso que a alternativa C, apenas 1 e 2 estão corretas. E para a gente finalizar, tem mais uma questão aqui, olha só. Essa é uma questão do Enem, questão de 109, né, de 2011, que diz o seguinte: o tema velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, com o nome A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que todas as idades têm seus encantos e as suas dificuldades. Isso é verdade, viu, gente? Todas. E depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa e que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, uma vez de celebrar o feito, nós atiramos um estado de melancolia e amargura. Ler as palavras de Cícero sobre o envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. Bem filosófico, né? Professor Hélio, que trabalha filosofia com vocês, acho que iria gostar muito dessa temática, né? Vocês depois podem entrar em contato com ele para conversar, trocar uma ideia sobre isso também. E comigo também, tá bom? Então, vamos lá. O que eu trago aqui como questão para vocês? Ó, já trouxe até a resposta, olha só. Prof, você apertou muito rápido, mas olha lá. O autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, aproveitando argumentos que levam a inferir no seu objetivo. Então, como eu já trouxe a resposta, que é mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia, né, o envelhecimento, lá no finalzinho do trecho a gente consegue perceber isso na fala dele, tá? Por isso que não é as outras alternativas sobre esclarecer que a velhice é inevitável, né? Contar fatos sobre a arte de envelhecer, defender a ideia de que a velhice é desagradável, influenciar o leitor para que lute contra o envelhecimento. Então, isso aqui são contrários ao que a gente acabou de ler. O que, na realidade, ele traz como resposta, né, nessa questão é que é para mostrar para as pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento, né, e saber aproveitar muito bem isso. Diante de todas essas questões, diante de tudo que a gente conversou na nossa aula sobre envelhecimento e atividade física, eu trago aqui um material o qual vocês poderão assistir e poderão também fazer uma leitura, né, para captar mais aí conhecimento, né? Então, o que seria, prof? Eu tenho aqui, olha, a expectativa de vida do Brasil no IBGE explica, né? E aí tem esse link. E tem um outro aqui da atividade física na terceira idade, uma revisão, certo? Então, esses são os dois materiais que vocês poderiam assistir e fazer uma boa leitura, tá? Para complementar. E aí eu gostei tanto da mensagem que eu deixei para vocês na aula passada. Vocês lembram qual foi a mensagem? Não? Que eu trouxe ela de novo. Prof, você trouxe uma mensagem repetida? Trouxe. Trouxe porque eu quero que vocês fixem essa mensagem, né? Que até hoje, para cada não que eu recebo, eu vou atrás de um sim. Para cada não que eu recebo, eu vou atrás de um sim. E eu vou atrás de vocês num sim para a prática do exercício físico, que é isso que eu quero com vocês, certo? Já chamo vocês para a nossa prática. Você, o prof que está aí do outro lado, que está aí acompanhando essas aulas, incentivando, vem aqui comigo, que é para cada não que eu recebo, eu quero um sim. E eu quero seu sim para a prática do exercício físico aqui nas nossas aulas, certo? Manda para mim aí as tuas práticas que eu quero acompanhar de pertinho. A gente se vê aí na próxima aula. Tchau, tchau!